E nessa aula a gente vai continuar falando sobre figuras de linguagem e também já introduzir um outro tema. A próxima figura de linguagem é a ironia. Ironia é bastante usada no nosso dia a dia, né? Quando você expressa alguma coisa, mas você diz exatamente o contrário daquilo que você quer dizer. É estranho. A ironia é mais facilmente perceptível pelo tom de voz, às vezes pelo olhar, pelo jeito que a pessoa fala. Então, quando está escrito, ela é um pouco mais difícil, né? Nós temos um exemplo de ironia claro lá em 2 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo está falando contra os falsos apóstolos, aqueles que pregam um falso evangelho, e chama eles de superapóstolos, como se fossem acima, muito espirituais. Paulo está empregando uma ironia. E uma outra figura de linguagem muito parecida com a ironia é a hipérbole. Só que na hipérbole você não diz o contrário, você diz o que quer dizer, mas você aumenta, você exagera. Eu acho que a maior marca da hipérbole é esse exagero mesmo. Provavelmente Jesus empregou uma hipérbole lá em Mateus capítulo 7, quando ele fala assim, quando você vai retirar um cisco do olho do seu irmão, primeiro veja a trave que está no seu olho. Quem iria conseguir tirar algo com uma trave? Como que ia entrar uma trave, um poste, enfim, no olho de alguém? Parece ser uma hipérbole. Ele exagera a título ou com o intuito de fazer um ensinamento ali. Claro, no caso, a gente entende perfeitamente que é em relação aos nossos erros, nossos problemas, né? E a última figura de linguagem que eu quero comentar contigo hoje é a símile. O que é a símile? Ela parece uma metáfora, lembrando só o que é metáfora, é quando você compara uma coisa com a outra, ou você diz, isto é tal coisa, isto é, ou eu sou. Lembrando Jesus, né, ele diz, eu sou a videira. Isto é uma metáfora. Agora, a símile é uma comparação que fica mais clara, mais fácil de perceber, porque normalmente na símile existe a palavra como ou semelhante. Eu anotei aqui o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Está óbvio ali, ninguém está dizendo que é o Monte Sião, ou enfim, e a semelhança, essa símile, né? A comparação é feita apenas em um aspecto. No Salmo 125 já vai ter a explicação, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem confia no Senhor tem um ponto de contato com o Monte Sião. Qual que é? Não é que é um monte, que é um morro, que fica em tal lugar ou não. Não, é o fato do Monte Sião ser firme, inabalável. Então, quem confia no Senhor é colocado assim. Outra símile está lá no Salmo 127, que os filhos, como são a herança do Senhor, né? Eles são como flechas na mão do valente. Imagine um grande guerreiro usando aí suas flechas do jeito certo. Então, os filhos também são flechas que Deus dá aos seus pais, enfim. Não se compara um filho a uma flecha de nenhum outro modo. Nenhum pai vai atirar um filho para lá nem para cá. Mas exatamente nesse sentido, em que um valente usa uma flecha, também o seu pai, ou o pai e a mãe, têm os seus filhos como esta capacidade a mais, como algo que vai à frente, que lhes ajuda. Essa é a ideia da comparação, ou seja, da símile sendo feita ali. Temos várias outras figuras de linguagem dentro da Bíblia, mas eu quero só te lembrar algumas coisas delas, né? Elas são escritas de forma poética, digamos assim, é um recurso linguístico, um recurso poético, para soar mais aguçadamente nos nossos ouvidos, para que a gente entenda um pouco melhor, ou às vezes até para que capte a nossa atenção. É tão bonito de ouvir que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Se fosse apenas a explicação direta, talvez não captaria ou não nos daria uma visualização de algo que a gente pode perceber, compreender um pouco mais facilmente. É por isso que a Bíblia, e não só a Bíblia, né, tem outros livros e escritos que usam esses recursos que nós chamamos de figuras de linguagem. Vale a pena se atentar para eles,
que você irá compreender um pouco melhor as Escrituras Sagradas. Mas ampliando um pouco mais a ideia de figura de linguagem, nós vamos para um outro recurso linguístico que é usado muito na Bíblia, que são os gêneros literários. Com o gênero literário, já expandimos não apenas para uma frase ou para um termo, né? O Senhor é a minha rocha, ou como o Monte Sião, já é toda uma história, às vezes, uma narrativa, o que a gente chama de passagem. Isso compõe, ou é disso que é feito os gêneros literários, é todo um texto. Eu vou falar dois deles nessa aula para você entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro deles é a alegoria. Não sei se você já ouviu falar de alegoria. Ele poderia ser descrito como a junção de várias metáforas. Por quê? Porque numa alegoria você vê várias realidades. Você tem diversos pontos de comparação. Eu tenho um exemplo lá que é de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de quem serve a Deus, né? Que ele tem a espada do Espírito, o capacete da salvação, ele tem a couraça da justiça, os pés na preparação do Evangelho da Paz. São vários e inúmeros pontos de comparação. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, também interpreta uma passagem de modo alegórico. Ele fala que Sara representa uma coisa, que é Jerusalém celestial, que é a descendência espiritual, ou ela dá filhos, né, da descendência espiritual, e Agar representa outra, a descendência da carne, a Jerusalém existente, escrava. Essa é uma interpretação alegórica. Por quê? Porque ele pega vários pontos dentro de uma história, ou de uma lista, como é a armadura, né, de quem serve a Deus, e coloca cada ponto com um significado. Como eu falei, ele é uma metáfora ampliada, tem várias metáforas, vamos dizer assim, dentro de uma alegoria. E um outro gênero literário, que esse é muito conhecido, é a parábola. Jesus já empregou inúmeras parábolas, inclusive nos evangelhos, nós temos cerca de 50 vezes aparecendo parábolas. O que é parábola? A própria palavra em si significa colocar ao lado de ou comparar. Se a alegoria é uma metáfora ampliada, ou seja, são várias metáforas, a parábola é uma símile ampliada, ou seja, a parábola tem um ponto de comparação e conta toda uma história ao redor. Qual que é a diferença entre alegoria e parábola? Na parábola você tem um foco. Olha, o que está querendo ser dito? Lá em Lucas 18, nós visualizamos isso bem, porque Jesus conta a parábola do que a gente chama do juiz iníquo ou juiz injusto, onde uma viúva vai clamar a ele por justiça. É provável que você conheça essa história, mas ela já conta lá no começo o porquê Jesus contou essa parábola. Ele disse essa parábola para que oremos e não desanimemos de orar. Então aí você vai ler e ouvir essa parábola a partir deste foco, que é o quê? O foco da oração. E cada parábola tem um foco específico. A gente não pode cair no erro de interpretar uma parábola como se fosse alegoria. Nós temos uma interpretação de uma parábola, de um modo como se fosse alegoria, muito famoso, que é o Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele interpreta a parábola do bom samaritano como se fosse uma alegoria. Então, para ele, o homem espancado significa uma coisa, o samaritano é outro, o sacerdote é outra coisa, ou representa outro grupo de pessoas. Aí o cavalo que ele usa representa uma coisa, a estalagem outra. E esta é uma típica interpretação errada de parábola, porque olha para a parábola como se ela fosse uma alegoria. A parábola do bom samaritano está clara no seu contexto. Jesus pregou ela para descrever quem era o nosso próximo. Você deve lembrar disso. E não com todos aqueles pontos como se fosse uma alegoria. Entendeu? O gênero literário é importante ser respeitado para que a gente tenha uma interpretação correta daquele texto ou daquele ensinamento que está sendo dito. Alegoria, parábola, nós iremos aprender outros na próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe.